vamos começar. Qual é a nossa ideia de hoje? A nossa ideia de hoje é conversar um pouco sobre a matéria, sobre a primeira parte da matéria, que é teoria de grupos. Eu preparei uns slides e aí eu estou tentando ser o mais fiel possível ao livro, né, para que a gente use a mesma notação, fale a mesma língua, e eu vou aproveitar para falar algumas coisas da disciplina, do que a gente tem aqui. Ok? Vamos lá. Como é que funciona uma matéria de álgebra? O que é a ideia de álgebra? A ideia de álgebra é generalizar todos os conceitos, todas as ideias que a gente tem desde pequenininho na escola. Toda vez que quando você pega o menininho lá no jardim e começa a dizer para ele que quando você junta 2 laranjas com uma laranja dá 3 laranjas, você está fazendo uma operação. E aí, no caso, a ideia de operação é você está pegando 2 objetos de mesma natureza e criando um terceiro objeto. Para as criancinhas, a gente não pode falar que isso é uma função, mas no fundo, isso é uma função, isso é uma operação, e a gente ainda acha um nome bonito para essa operação, a gente ainda chama de operação binária, porque a gente está somando apenas 2 elementos. Então a gente não pode contar isso para as criancinhas, mas o domínio dessa função é um produto cartesiano e o contradomínio dessa função também é o conjunto da mesma natureza desses dois. E aí o que você espera? Você espera que quando você juntar 2 laranjas com uma laranja, tenha 3 laranjas. Só que qual é a grande graça da matemática? A graça da matemática é que não precisa ser laranja. Pode ser qualquer coisa, qualquer objeto. Se você junta 1 mais 2, vai dar 3. E é essa essência que a gente quer extrair. Então, no fundo, quando você fala no concreto, você fala para as laranjas, para as crianças, que se ela pegar 2 laranjas e juntar com uma laranja vão dar 3 laranjas, depois você explica que pode ser limão, abacaxi, carro, máquina de lavar, qualquer coisa que você juntar 2 com 1 vai dar 3. Esse conceito é abstrato. O que você está tentando mostrar para ela é que essa ideia vai servir para qualquer coisa. E como serve para qualquer coisa, a gente usa letra. Então, o que a gente vai tentar fazer é ir para o segundo nível dessa abstração. Então, o primeiro nível da abstração é a gente explicar para as criancinhas que não precisa ser apenas laranja. Que o mesmo conceito, que a mesma ideia vale para qualquer objeto. E depois o que a gente quer fazer aqui na disciplina de álgebra é olhar que existem várias operações, não só a soma de 2 números, mas existem várias operações que têm a mesma propriedade. Por isso que a gente não ensina álgebra para as criancinhas. Já é um segundo nível de abstração. Eu pego uma operação que já é abstrata, descubro que tem várias operações que também são abstratas, só que todas essas operações têm uma propriedade, têm propriedades em comum. E são essas propriedades que vão fornecer o que a gente está chamando de estrutura. E é isso que a gente quer fazer aqui. Então, primeiro vamos relembrar. A gente tem E por que a gente... Primeiro, por que a gente usa letra? A gente usa letra porque é genérico, é uma abstração. E agora a gente vai abstrair as operações. Então, nosso primeiro objeto é um conjunto não vazio, e o nosso primeiro objeto é uma operação binária. Então, o que é uma operação binária? É uma função que pega 2 elementos e me responde um terceiro. E aí, podemos voltar para o exemplozinho dos números. Então, se você pega 2 números, você tem um terceiro número, que não é nem esse e nem esse. Você pega 2 mais 1, e o resultado é 3. 3 não é nem 2 e nem 1. É um terceiro objeto.
Mas para ele nascer, você usou 2 objetos. Por isso que a gente chama a operação de operação binária. Existem operações que são ternárias, que são... Você pode colocar quantos objetos você quiser. Mas a gente vai começar com a mais simplesinha. A partir do momento que você tem uma operação, você olha para essa operação e começa a se fazer perguntas. Quais propriedades essa operação tem? E é isso que nós queremos olhar. Então a gente vai se perguntar, a operação é binária. O que acontece se eu operar 3 elementos? Pensa na soma. Quando eu escrevo para você somar 1 mais 2 mais 5, você não sabe fazer essa soma. A soma é definida para 2 números. E aí, se você tem 3 números, você pode escolher como você quer efetuar essa soma. Você vai somar o primeiro com o segundo, ou você vai somar o segundo com o terceiro? Porque você tem que calcular. Você só sabe somar 2 números. Então você vai fazer primeiro esse pedaço, e aí esse pedaço vira um número e você pega esse número e soma com esse, ou você vai fazer primeiro esse pedaço e operar com esse. O que a gente está dizendo é que nós vamos nos preocupar com operações que são associativas. E a grande maioria das operações que vocês conhecem são associativas. Ou seja, eu somo primeiro com... Eu começo por onde? Eu somo primeiro com o segundo e o resultado eu somo com o terceiro? Ou eu somo o terceiro com o segundo e depois eu ponho o primeiro? A resposta é tanto faz. Nós queremos operações que a resposta é tanto faz. O resultado vai ser igual. Vai ser o mesmo. Então, isso é associatividade. A próxima coisa que eu vou me perguntar é se tem um cara que quando eu opero com alguém, dá o próprio alguém. Então, essa é a outra pergunta que eu vou fazer para aquela operação. Nem toda operação tem isso. Esse elemento que você opera com o A e dá o próprio A é chamado de elemento neutro. E a terceira pergunta que eu vou fazer é se todo mundo tem direito a inverso. Então, respondida essas 3 propriedades da operação, eu vou dizer que esse conjunto com essa operação é um grupo. E aí, vocês vão perceber que a grande maioria das operações que vocês conhecem passam nesse teste. Mas aí tem que começar a ler direito, tem que começar a tomar cuidado. Quando eu digo que a operação é associativa, ela tem que ser associativa para todo mundo. Quando eu digo que existe um elemento neutro que faz esse papel de não mudar o objeto, esse elemento tem que ser o mesmo para todo mundo. E quando eu digo que tem um inverso, ou seja, você me dá um elemento, eu descubro um outro que operado com esse dá esse elemento neutro, isso também tem que acontecer para todo elemento. Então, você me dá um elemento A, eu acho um outro elemento, que aqui por enquanto eu estou chamando de B, que quando operado com ele vai dar o elemento neutro. Exemplo mais bobinho que a gente tem. Esse símbolo de asterisco é para representar uma operação? Qualquer, exatamente. O objetivo dele é não deixar a gente preso às operações, né? Isso é uma soma? Pode ser. Isso é uma multiplicação? Pode ser. Isso é uma composição? Pode ser. Isso é uma justaposição de letras? Pode ser. O asterisco é para representar uma operação. E aí, como eu estou querendo abstrair, eu estou tentando pegar um símbolo que não é de operação nenhuma. Certo? Certo. Aí, quando ele vem, assim, no caso, esse G é representando o grupo, é isso? É o conjunto e quando de ele elementos. vem na frente do G, eu acho que tem uma parte aí que mostra ele representando na frente do G. Então, é porque o grupo o grupo é o conjunto de elementos mais a operação. Ok, obrigado, professor. Importante. Então, assim, ó, vamos pensar então em exemplos de grupos. Se você pega os números inteiros com a operação de adição, a soma, o mais da escola, ele passa em todos esses testes. Ela é associativa, a gente nem vai discutir muita não associatividade,
Apesar de que em matemática mais avançada existem coisas não associativas, mas nós não vamos discutir isso aqui. Ó, o conjunto dos números inteiros com a soma passa nesse teste. Então, o conjunto dos inteiros com a operação de soma é um grupo. Por quê? Porque ele é associativo, existe um elemento neutro, que no caso é o zero, e para todo elemento que você me der, existe o inverso, que no caso vai ser o menos ele. Então, tanto o neutro quanto o inverso e também a associatividade depende da operação. Se você pega o mesmo conjunto e muda a operação, pode ser que isso não seja um grupo. E aí eu vou falar, por exemplo, do conjunto dos números inteiros com a operação de multiplicação. Isso não é um grupo. Você até tem um elemento neutro, que é o 1, porque 1 vezes qualquer coisa vai dar o qualquer coisa, mas na hora que você pensa no inverso, o inverso não está nos inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros com a operação de soma é um grupo? Sim. Passa nesses 3 testes. O conjunto dos inteiros com a operação de multiplicação é um grupo? Não. Os elementos lá não têm inverso. Se você pega o 2, pensando na multiplicação, quem é o inverso do 2? Bom, seria 1 sobre 2, o meio. O meio não está nos inteiros. Então, não tem inverso. Então, não é. Então, quando eu digo um grupo, é o conjunto e a operação. Porque se eu perguntar assim, o conjunto dos inteiros é um grupo? Vai falar com qual operação? Com soma, com multiplicação? Com qual? Ok? Então, é isso. A gente está abstraindo, a gente está olhando para o que acontece independente da operação. E aí, é exatamente isso que você acabou de falar. Ó. A gente coloca o conjunto de elementos e coloca a operação. Às vezes, chega uma hora que depois a gente começa a não falar a operação. Por exemplo, se eu estou no conjunto das funções, a única operação que eu conheço entre duas funções é composição. Então a gente começa a não falar. Ou então a gente usa palavras, por exemplo. Eu posso falar no grupo aditivo. Ó, pensa no conjunto no grupo aditivo dos inteiros. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é o conjunto dos números inteiros com a operação de adição. Só que vocês ainda têm que tomar cuidado com uma outra coisa, que às vezes eu uso a notação da adição, mas eu estou me referindo a uma operação genérica. Então, às vezes a gente usa isso. Ó. A gente usa para a operação, ao invés do asterisco, o símbolo da operação de adição. Aí, como a gente viu no nosso exemplo, quando eu estou falando em adição, eu sempre penso que o elemento neutro é o zero, então eu uso esse símbolo zero para representar o elemento neutro dessa operação. E como é que eu penso em inverso? Se a notação da operação é adição, eu penso no inverso do 2 como menos 2. Então, eu roubo essa notação dos inteiros e chamo, se o grupo for aditivo, eu uso esse cara para representar o inverso. Só que eu posso tentar usar também, e é muito comum, quando vocês estiverem vendo livros e vendo, usar a notação de multiplicação, a notação pontinho. Ou às vezes, a justa posição. Eu ponho A, B para representar o A operado com B. E aí o elemento neutro eu vou chamar de 1, e aí muito cuidado, porque isso é uma notação para o elemento neutro. E o elemento inverso eu vou chamar disso aqui, de A menos 1. Então, é uma notação que a gente usa. Então, às vezes vocês vão ler muito essa expressão, grupo aditivo e grupo multiplicativo. Quando eu digo grupo aditivo é porque eu estou representando a operação pelo mais. E aí eu vou representar o elemento neutro pelo zero. E o inverso vai ser menos. Quando eu falo em grupo multiplicativo, eu estou representando a minha operação por pontinho. O meu elemento neutro vai ser o 1 e o meu inverso vai ser o A menos 1. São notações. Ok? Aí começa a aparecer aquela coisa que a gente já está acostumado em matemática. Como é que a gente faz um pouco de matemática? A gente faz assim, a gente estuda um objeto e depois a gente começa a dar um monte de adjetivos para esse objeto.
Não é mais ou menos essa lógica? Você estuda conjunto, aí depois você estuda conjunto unitário, conjunto vazio. Você estuda função, aí você começa a falar de função afim, constante, quadrática, identidade, função polinomial. Você tem o objeto e você vai dando adjetivos para esse objeto, certo? Então, com grupo a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro, eu sei o que é um grupo. Então, vamos começar a dar adjetivos para os grupos. Então, eu peguei um conjunto, peguei uma operação naquele conjunto, testei se ele passa naqueles 3 critérios, ser associativo, ter elemento neutro e todo mundo ter inverso, então é um grupo. Ok. Uma outra pergunta que eu sempre faço quando eu pego uma operação na mão é se pode trocar a ordem. O que significa trocar a ordem? Significa se a operação é comutativa. A gente está se perguntando se eu operar A com B é a mesma coisa de operar B com A. E aí, vocês vão lembrar lá do ensino médio de vocês que nem toda operação do mundo é comutativa. A soma é comutativa. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Mas a multiplicação de matrizes não é. Se você pega uma matriz A e multiplica por uma matriz B, e pega a matriz B e multiplica pela matriz A, às vezes a multiplicação de B por A nem está definida. Nem pode ser feita por causa daqueles tamanhos. Mas mesmo que pudesse ser feita, o número, a matriz resultante é completamente diferente. Então, você me dá um conjunto, me dá uma operação que é associativa, tem elemento neutro e todo mundo tem inverso, isso é um grupo. Ok. Agora a pergunta, essa operação, além dessas 3 coisas, é comutativa? Eu posso trocar a ordem? Às vezes sim. Ou seja, se eu operar o A com B, é igual a eu operar o B com A. Se isso acontecer, a gente vai dizer que esse grupo é abeliano. Ou grupo comutativo. Vão ser as 2 coisas que vocês vão ouvir. A outra coisa é me perguntar quantos elementos tem no conjunto. Você me entregou um conjunto de objetos e uma operação. Eu vou olhar para esse conjunto e começar a contar os elementos desse conjunto. E aí tem 2 chances. Ou esse conjunto é finito, eu olho para você e falo, olha, tem 500 elementos nesse conjunto, ou ele é infinito. E aí, eu vou usar esse número vai ganhar um nome para a gente. Se o conjunto do grupo for finito, eu vou chamar isso de ordem do grupo. Então guardem essa palavra. Quando é que o grupo é finito? Quando o conjunto de objetos é finito. E se o conjunto de objetos for finito, esse grupo tem uma ordem, que é o quê? Um número de elementos. É nomenclatura mesmo. Então, isso aqui faz parte das coisas que a gente tem que saber. Né? São nomes. Porque lá na frente eu vou falar, seja um grupo de ordem prima, seja um grupo de ordem 5. O que é ordem mesmo? Ordem significa que aquele conjunto tem 5 elementos. Um elemento eu tenho certeza qual é. Tem que ser o neutro. Aí os outros 4 eu vou ter que descobrir o que vai acontecer. Mas para ele ser um grupo tem que ter o elemento neutro. Então, eu já tenho certeza de quem é.